Olá pessoal, trago para vocês mais uma questão de equilíbrio estático, mecânica geral ou física. Nessa questão que foi retirada do livro Halliday, a questão número 30, do volume 2 do Halliday, oitava edição, que trata de equilíbrio estático, certo? E nessa questão vamos trabalhar com a força em x é igual a zero, a força resultante em y é igual a zero, e o momento em um ponto, eu vou chamar esse ponto aqui, que é o eixo de rotação, o A vai ser igual a zero, porque estamos no assunto de equilíbrio estático. Aí essas três informações são essenciais. Vamos lá ler a questão. Na figura 1246, que é esta figura aqui, suponha que o comprimento L da barra uniforme seja 3 metros e seu peso seja 200 newtons. Suponha ainda que o bloco tenha um peso P igual a 300 N e que o ângulo é de 30 graus entre essa corda aqui, esse fio e essa barra. O fio pode suportar uma tensão máxima de 500 N. Letra A. Qual é a maior distância x para o qual o fio não arrebenta? Com o bloco posicionado nestes valores máximos de x, quais são as componentes horizontal e vertical da força que a dobradiça exerce sobre a barra no ponto A? Bom, vamos lá. Na letra A ele pergunta qual é a maior distância x para a qual o fio não arrebenta. Olha aqui que eu tenho algumas informações. Eu tenho o L, que é a distância aqui, o tamanho da barra. Eu tenho 200 N, que é o peso da barra. Eu tenho P aqui, 300 N, que é o peso do bloco. Tem a angulação entre o fio e a barra. E tem uma tensão máxima que esse fio pode suportar. O primeiro passo aqui é você identificar as forças que estão agindo nesse sistema. Você pode perceber que existe a força aqui, que é uma tensão, que ele mesmo diz aí. Quais as outras forças que tem? Tem a força provocada pelo peso da barra, que é se a barra, considerando como a barra sendo uniforme, é no meio da barra. Então eu tenho uma força aqui, que eu vou chamar de peso da barra, BA. E também tem o peso do bloco. Tem o peso do bloco, aonde ele está a uma distância, certo, x, do meu eixo aqui de rotação, que vai ser o A. Tendo essas informações, você precisa achar o que? Sx aqui, a distância para não arrebentar o fio. O que vamos fazer? Vamos pegar as informações aqui de equilíbrio estático e escrever as minhas equações para essas situações. Primeiro, vamos pegar as forças resultantes em x, tem que ser igual a zero, certo? Quais são as forças que eu tenho em x? Essa aqui está em y, essa está em y. Essa tensão está numa diagonal, ou seja, ela tem uma componente no eixo x. Se ela tem uma componente no eixo x, eu tenho ela em x. Então eu vou chamar ela de t de x. T de x. Você pode perceber logo aqui também que essa tensão também tem uma componente no eixo y. Vou chamar de t de y. Mas estamos no eixo x. Então, se as forças resultantes em x é igual a zero, eu posso dizer que quem é t de x? T de x, certo? Ele está adjacente a este ângulo, porque aqui é um triângulo retângulo. Se está adjacente, eu uso a função trigonométrica cosseno, certo? O cosseno desse ângulo. Quem é o cosseno desse ângulo? É o cateto adjacente, que é o t de x, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa é o próprio t máximo. Tendo essa informação, se eu quero achar o t de x, eu posso isolar ele, fica t de x é igual a t cosseno do ângulo. Vamos agora para o y. No y eu tenho aqui na vertical, certo? E quero achar ele. O t de y, ele está oposto, certo? Porque essa altura aqui é igual a esse vetor aqui. Se ele está oposto, eu vou usar seno. Seno de θ é igual a cateto oposto aqui,
este tamanho é igual a esse, então fica T de y sobre hipotenusa, que é o T máximo. Isolando o T de y, eu tenho T seno do ângulo. Achei minhas componentes decompostas desse T aqui. Agora vamos para a situação da letra A. Qual é a maior distância x para o qual o fio não arrebenta? Você pode perceber que todas as forças na vertical, que é o que interessa aqui para arrebentar esse fio, está distanciada uma da outra. Para isso, para achar esse valor x aqui, eu preciso aplicar o momento, ou seja, o somatório do momento. Eu escolho um eixo de rotação, que no caso que vai ser na dobradiça aqui, vai ser o A é igual a zero, certo? Vamos descobrir aplicando o momento. Primeiro, o que gera momento em uma barra são todas as forças que têm uma distância, certo? Do eixo do vetor direção até o eixo de rotação. Você vai entender melhor quando aplicar agora. Vamos ver aqui quais são as forças que eu tenho em y. Eu tenho T de y, eu tenho PBA e PBL. Então vou aplicar essas três forças. Começando aqui, antes de começar eu vou adotar uma convenção. Se a barra girar no sentido horário, vai ser positivo. Se ela girar no sentido anti-horário, vai ser negativo. Vamos lá. Se eu pego T de y e aplicar aqui, olha bem, eu estou aplicando T de y, a barra tende a girar no sentido anti-horário. Fixe o ponto A. Vamos dizer que aqui está fixado, está preso. Esse ponto A está preso, não sai. Se eu aplicar uma força aqui no ponto T de y, essa força T de y aqui, essa barra tende a girar no sentido anti-horário. Se ela tem sentido anti-horário, fica negativa. Então fica T de y, certo? T de y vezes o que? A distância do vetor direção até o eixo de rotação. Qual a distância do vetor direção? O vetor direção aqui é o T de y. A distância daqui para cá é o L da barra, vezes L. Outra força na vertical. Eu tenho PB de A. Se eu aplicar o PB de A aqui, a barra vai girar no sentido horário. Então, mais PB de A vezes a distância do vetor direção de PB de A até o eixo de rotação. Essa distância aqui é L dividido por 2, porque o peso da barra é na metade dela. Então fica PB de A vezes L dividido por 2. Quarta força, PB de L. Também no sentido horário, se eu aplicar, mais PBL vezes a distância. Qual a distância do peso do bloco até o eixo de rotação? X, que é o valor que eu preciso. Tudo isso é igual a quanto? A zero. Bom, se eu quero saber o valor de x, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o meu x. Mas antes de isolar o meu x, eu preciso substituir essas informações aqui, ó. O t de y. Quem é t de y? T de y é t seno de θ. T seno de θ vezes L, mais o peso da barra vezes a distância, mais P, peso do bloco vezes a distância, igual a zero. Se eu isolar aqui esse termo, para eu pegar o x depois, vai ficar da seguinte maneira: PBL vezes x é igual a T seno de θ vezes a distância, menos PB de A vezes a distância, certo? Pronto, mudou o sinal aqui porque eu passei de lado. Continuando, eu vou colocar os valores. Vamos lá, quem é PB de L? PB de L a gente viu que é 300, o peso do bloco é 300 N. X é o valor que eu quero descobrir. A tensão máxima é 500. Seno de que ângulo? De 30 graus. Vezes L é 3 metros. Peso da barra, 200 N. Vezes L, que é 3, dividido por 2. Pronto. Mas eu quero o valor de x. Se eu quero o valor de x, eu preciso tirar esse 300 aqui. Se eu pegar esse 300 aqui,
certo? E passar dividindo. Eu estou só reescrevendo aqui. Passar ele dividindo por todo esse termo aqui. Se eu fizer esse cálculo aqui, você vai achar o L igual a 1, o L não, o X igual a 1,5 metros. Esse aqui é o valor de X. O X máximo para antes de esse fio se arrebentar. A resposta da letra A. Na letra B, ele quer saber aqui, com o bloco posicionado neste valor máximo de X, quais são as componentes B, ou seja, quais são as componentes? Letra B, horizontal e vertical da força que a dobradiça exerce sobre a barra no ponto A. Ou seja, ele quer saber qual é a componente horizontal que essa dobradiça exerce sobre a barra, certo? E quais são as forças horizontais aqui? Só tem uma, que é quem? A componente da tensão, que é a TX. E quem é TX? É T cosseno do ângulo, que é 30 graus. Então, TX é T é 500 vezes o cosseno de 30 graus. Isso aqui vai dar aproximadamente 433 newton. Perceba que ele pergunta qual é, certo, a força horizontal que a dobradiça aqui está exercendo sobre a barra. Ou seja, teria uma força aqui, ó. A dobradiça exercendo sobre a barra. Só que eu sei o valor dessa força aqui. Mas estamos no equilíbrio estático. E as forças se anulam para ocorrer um equilíbrio. E se eu descobrir essa força aqui, eu posso dizer que essa força é igual a essa. Ou seja, Tx é igual a F de x. Ou seja, a força da dobradiça sobre a barra é igual a essa força aqui na horizontal. Ambas se anulam e ocorre o equilíbrio. Letra B. E na letra C, ele pergunta, certo? Vou fazer a letra C aqui em cima. Letra C é a mesma pergunta. Qual a força que a dobradiça exerce sobre a barra? Só agora ele quer a vertical. E na vertical, eu tenho quem? Eu tenho T e T de Y. E T de Y, como eu fiz a primeira análise, vai ser igual a F de Y. Porque vão se anular para ocorrer um equilíbrio. Mas T de Y é igual a T seno do ângulo. Então, T de Y vai ser igual a 500 vezes o seno de 30. T de Y é igual a 500 vezes seno de 30, dá 250 newton. Se gostou aí, deixa aquele like e aí se inscreve no nosso canal. Até a próxima.